alunos do 9º ano. Estou aqui, a professora Marcela, voltando para fazer a correção da primeira semana do PET 3. Olha como é que já passa rápido, né? Espero que vocês estejam bem, firme e forte aí nos estudos. E quem está aqui pela primeira vez no canal, se puder dar um like aí, se inscrever no canal da professora, eu fico muito satisfeita, porque dá força para a gente continuar produzindo conteúdos para ajudá-los nesse momento aí de tantas matérias, tá bom? Então vamos já ao assunto dessa primeira semana, que é um assunto interessantíssimo. Vamos lá, abrir o slide aqui, ó. Então vamos lá, ó. Pronto, tema: a Revolução Russa de 1917. Olha que lindo essa igreja aqui. Possivelmente é uma igreja ortodoxa, né, da Rússia. Olha que lugar lindo. Então vamos lá, vamos entender o que foi a Revolução Russa. Ah, então vamos aqui pegar o marca-texto. Marca-texto, né, gente? Ó, foi uma série de conflitos iniciado em 1917 que derrubou o Império Russo e levou ao poder o Partido Bolchevique, ó, de Vladimir Lenin, que era o líder. Recém-industrializada, tá? Há pouco tempo industrializada e sofrendo com a Primeira Guerra Mundial, porque a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, tá? Do lado da Tríplice Entente, que foi o lado que ganhou, né, a guerra. A Rússia tinha uma grande massa de operários nesse meio aí, tá? E camponeses trabalhando muito e ganhando pouco. Olha só, isso acontece demais, né? Trabalhar muito e ganhar pouco, né? Aí o que aconteceu? Vamos aqui. Além disso, o governo absolutista do czar Nicolau II. Absolutista é aquele poder onde o rei, não o imperador, no caso aí o czar, concentra tudo em suas mãos, né? É um regime não democrático. E na Rússia se chama czar. Não é imperador, não é monarca, não é rei. Ele tem esse título, czar Nicolau II. Ele desagradava muito o povo, que queria uma liderança menos o quê? Opressiva. Ele era um opressor e mais democrática, aquilo que eu falei. Era um Estado que oprimia o seu povo. A soma desses fatores levou manifestações populares, fizeram o monarca renunciar e, no fim do processo, deram origem à União Soviética, que era antiga, né? Rússia, ok? Basicamente, essa foi a Revolução de 1917. O que foi? Descontentamento com a política do czar, ok? Vamos lá. Atividades. Antes da Revolução, a população do Império Russo estava estimada em 150 milhões, né, de habitantes, que em sua maioria vivia no campo, em condições de vida próxima dos servos da Idade Média. Então, em pleno, né, século XX, assim, ela estava, de certa forma, atrasada. A maioria das pessoas trabalhava no campo ainda, ela não era muito industrializada, como se fosse um regime feudal, um semi-feudal ainda, muito servo, camponeses nas terras, tá? Que eram mantidas, e os donos eram os grandes proprietários rurais, que na Rússia se chamava kulaks, ok? Aí ele o PET pede para vocês lerem o texto e analisar a imagem, que lá na frente vocês verão, em seguida responder as questões. Então, o primeiro texto, gente, fala da pobreza e a miséria que a Rússia se encontrava. Então, vamos entender aqui. No século XIX, a Rússia, juntamente com o Reino Unido, que é a Inglaterra, a Alemanha, a França e a Áustria-Hungria, era um dos principais países da Europa naquele momento. Contudo, os russos ficaram para trás na Revolução Industrial, estavam atrasados e viram seus vizinhos se modernizarem-se, né? Deixa eu ajustar o mouse aqui. E investirem na indústria. Então, esses outros países estavam investindo fortemente na indústria. E a Rússia ainda um pouco daquele regime agrário, né? De pessoal na terra trabalhando. Então, ela é a economia agrícola. O Império Russo era conhecido como o gigante dos pés de barro, né?
Por quê, Marcelo? Olha, desculpa, aí é muito, ó, não sei nem riscar. Uma vez que o sistema feudalista, tá vendo? Feudalismo, organização polissocial, na qual os servos trabalhavam para os donos da terra, os quais geralmente tinham laço com a nobreza, os senhores feudais, que seriam esses kulaks, né, esses grandes latifundiários de terras, eles não tinham interesse em modernizar, né? Modernizar as plantações, investir em indústria. Aqui, vou investir dinheiro, tá dando certo aí, o pessoal tá trabalhando para mim, os meus servos, como no regime feudal, tá tudo bom, não quero modernizar nada não. Ai, gastar dinheiro com isso. Quando a Rússia foi derrotada na Guerra da Crimeia, olha só, a Rússia não estava bem das pernas e estava se metendo com guerra, gente. Então, quando a gente se mete com guerra assim, guerra dá o quê? Prejuízo. Então ela já estava nessa guerra da Crimeia e por conta desses problemas sociais e econômicos que enfrentava, porque todo país que está em guerra ele sofre problemas econômicos, tanto quem ganha quanto quem perde, ok? O czar Alexandre II, que foi o anterior, né, o Nicolau II, ele instituiu algumas mudanças. Então, o que ele fez? Em 1861, houve a abolição da servidão. Ele aboliu a servidão junto com a ocupação de novas terras vendidas aos camponeses, tá? Vendeu aos camponeses. Isso permitiu aumentar a sua produção e tornar-se um exportador de grãos. Mas, na realidade, o que aconteceu? Ele tirou a servidão, né? Aboliu essa servidão daqueles kulaks, os latifundiários, mas passou isso para o Estado. Então, ele vendeu essas terras aí para o povo para pagar em não sei quantos anos. Então, o povo saiu de uma exploração e acabou entrando numa exploração feita pelo Estado, pelo czar. Então, não teve muita mudança, ok? Mas, de certa forma, já ajudou a aumentar a produção do país e tornar-se um exportador de grãos. Então, texto parte 2, né? Com as medidas também, houve o crescimento populacional. Por quê, Marcela? Vamos explicar. Acabou aprofundando os problemas sociais na Rússia. Com mais pessoas morando no país, o desemprego, né, cresceu. Cresceu esse desemprego aqui. Ver se eu melhoro aqui o meu mousepad. E a produção agrícola insuficiente para alimentar a população gerou fome e revolta. Então vamos entender aí. A partir do momento que a população cresce, vai necessitar de quê? De ter mais o quê? Comida. Então essa população foi crescendo e não tinha o quê? Alimentos, porque a produção ficou fragilizada. Então, buscando contornar essa situação, o czar falou assim, então já que está tendo fome, não está dando certo, vamos estimular, né, a industrialização, que foi financiada por investimentos estrangeiros. Então, vamos colocar a indústria aqui no país. Então, com a instalação dessas indústrias na Rússia, né, cresceu a migração no país. Então, foi tendo mais gente saindo do campo e indo para as cidades. Então, tanto pessoas estrangeiras quanto pessoas da região, das russas, né, mudaram-se para as novas cidades industriais. Saindo do campo, ó, Moscou e Petrogrado, em busca de emprego. Assim, nas últimas décadas do século XIX, o Império Russo finalmente se modernizou. Tá? Teve as indústrias. Então, lá no começo, lá com a guerra, ele estava bem na fita, junto da Alemanha, da França, e da Inglaterra. Contudo, gente, o absolutismo, olha só, e as precárias condições de vida persistiram no campo, não mudou muita coisa. E na cidade, onde os operários recebiam salários muito baixos. Então, o que quer dizer isso? Ele modernizou, colocou indústrias, mas o sistema dele continuou o quê? Absolutista, um sistema já antigo. Na França, isso já tinha caído faz tempo. Em 1789, tivemos a Revolução Francesa. Ele continuava no poder, mandando em tudo, sendo opressor com o povo. Então, mesmo tendo indústria, a situação do povo russo não mudou muito. Tá? Então, vemos essa imagem aí, ó. Aqui, a própria imagem lá lhe diz lá, ó, czar, né, um post de 1918, logo após a Revolução, ó, os opressores, ó, o czar, né,
Ah, ela aqui, uma classe nobre, vamos supor, um homem rico aqui, ou um padre da igreja ortodoxa, e embaixo ó, o povão continuou massacrado. E isso não estava agradando, isso precisava ser mudado. Então vamos, atividades e perguntas. Por que a Rússia deixou de acompanhar países vizinhos como Alemanha, França e Reino Unido? Por quê? Essa resposta está lá. Ó, no século XIX, a Rússia, juntamente com o Reino Unido, a Alemanha, a França e a Áustria, era um dos principais países da Europa. Muito grande, né, a Rússia? Contudo, os russos ficaram para trás na Revolução Industrial, olha, eles ficaram para trás e viram seus vizinhos modernizarem, se investirem na indústria, enquanto a Rússia continuava sendo o quê? Uma economia agrícola atrasada com moldes feudais. Ela não acompanhou o processo dos vizinhos dela. Então, ela deixou de acompanhar esses países vizinhos como a Alemanha, porque ainda praticava um sistema de economia feudal, praticamente semi-feudal, estava parada lá no século antigo, da Idade Média, tá? Então vamos lá. A palavra gigante, na expressão gigante dos pés de barros, atribuída à Rússia no século XIX, se explica pela extensão territorial. Mas por que dos pés de barro? Extensão territorial, que a Rússia é um país imenso, muito grande, tá? Aí, mas por que esses pés de barro aí? O que a gente entende é porque na Rússia ainda vigorava um sistema feudalista. E o sistema feudalista era uma organização político-social na qual os servos trabalhavam para donos de terra, os quais geralmente tinham laços com a nobreza. Então, os senhores feudais não tinham interesse em modernizar as plantações ou investir em indústrias. Era uma economia essencialmente ainda agrária. Agrária lembra o que para vocês? Terra. Os pés na terra, os pés de barro. Então a gente entende que que o historiador falou, gigante dos pés de barro, tem a ver um gigante que ainda está no modelo feudal, ok? No modelo de agricultura e de terra. Beleza? Essa seria a possível resposta correta para essa questão. Vamos lá, gente. A modernização da Rússia promovida pelo czar, né, o Alexandre, garantiu desenvolvimento e uma melhor qualidade de vida para toda a população? Garantiu, gente? Tá lá no PET também. Não. Com a industrialização, a Rússia foi desenvolvendo, movimentos migratórios foram crescendo. Esse fato gerou um aumento no desemprego e poucos alimentos para esse novo número de pessoas. Então, mesmo industrializando, as pessoas foram migrando e foram enchendo as cidades. Muita gente saiu do campo e foi para as cidades. Aí, o que aconteceu? Muitas pessoas na cidade, muito desemprego. E desemprego gera o quê, gente? Falta de alimentos, fome. Então, essa modernização na Rússia, promovida pelo czar, ela não garantiu um desenvolvimento e uma melhor qualidade de vida para a população. Ok? Naquela imagem lá, gente, ó, vendo? O PET pede para vocês observarem a representação desses grupos sociais na Rússia. Quais grupos são esses? A própria imagem já dá a resposta para vocês. E a partir da imagem, que tipo de relação identificamos entre esses grupos, né? Então, aqui você pode ver que nós temos o opressor, o czar, o homem rico e o padre ortodoxo. Aqui embaixo, a população. Então, vamos lá. Os opressor, czar, o homem rico e o padre ortodoxo. E embaixo, o povo massacrado. A imagem retrata uma enorme exclusão, né, social, onde os menos favorecidos eram maltratados. Os nobres viviam no luxo, enquanto os pobres no lixo. Era essa a realidade. Aquela foto ali expressa muito bem isso. É uma questão de vocês interpretarem a foto, a imagem, ok? Então vamos lá. Atividade 2, gente. Na Rússia do século XIX, durante os movimentos contrários ao regime czarista, que dominava a Rússia, abriram caminhos para o que? A formação de partidos de operários, que seria o pós-der. Não sei se fala assim, então é o Partido Operário Social Democrata Russo. É oposição. Começou a haver uma oposição, formação de partidos reclamando desse regime do czar. Por meio desse movimento, várias lideranças políticas
claramente influenciada pelos valores do socialismo marxista, a ver com Karl Marx, tá? E também interessadas em colocar um basta naquele absolutismo, se organizaram na Rússia. Mesmo descendendo de um movimento com características próximas, os membros desse partido, né, pós-DR, criaram dois grupos políticos fundamentais para o partido. Então, dentro desse partido, houve uma separação entre dois grupos políticos que tinham ideais parecidos, mas ideias diferenciadas, tá? Na forma de agir. Apesar de quererem o fim do czarismo, os sociais-democráticos russos não convergiam em um único ponto de reconstrução da Rússia. Eles tinham pensamentos diferentes. Dessa maneira que podemos observar o surgimento de dois grupos, os mencheviques, e os bolcheviques, gente. Dois grupos dentro desse partido. Os mencheviques representavam a minoria, tá? E os bolcheviques, o quê? A maioria, que era o partido dos trabalhadores, dessas indústrias aí. E o czar estava colocando na prática lá para melhorar a situação da Rússia. Então, ele vai pedir para você ler sobre esses dois grupos no livro didático, né? Pesquisar na internet, completar o quadro com as informações solicitadas. Então, estão todas as informações aqui nesse quadro. Aqui, ó, bolcheviques e mencheviques, vamos ver a diferença dele. Quais as classes envolvidas, sociais envolvidas no Partido Bolchevique? Então, a maioria era ex-integrante do Partido Operário Social Democrata Russo, operários e camponeses, o pessoal das fábricas, tá? Os mencheviques era a minoria, aqui representada pela burguesia. Os líderes, Lenin junto com Leon Trotsky, que foi o grande comandante do Exército Vermelho, tá? E nos mencheviques nós tínhamos o Julius Martov. Ideias que eles defendiam. Bolchevique, gente, acreditava que o governo deveria ser diretamente controlado pelos trabalhadores. O povo tomando poder, todo o poder aos soviéticos. Já os mencheviques defendiam um socialismo evolucionário por etapas. Eles queriam uma coisa que fosse aos poucos, não tão radical, por etapas, tá? Forma de chegar ao poder. Como os bolcheviques chegaram ao poder? O poder atingido através da revolução. Em 25 de outubro de 1917, que é 7 de novembro no calendário gregoriano, na realidade para a gente seria 7 de novembro, mas eles têm um calendário diferente, porque eles seguem a igreja ortodoxa. Então, os bolcheviques conseguiram tomar no assalto o Palácio de Inverno, sede do governo e vários outros departamentos públicos. Formaram um novo governo baseado nos sovietes, né? E centralizada pelo Conselho das Comissárias do Povo. Então, ele foi a primeira revolução comunista marxista do século XX, portanto, a implantação do socialismo, não se chegou ainda um comunismo, tá? A implementação do socialismo com o objetivo de chegar ao comunismo, e foi explicado no livro de Karl Marx, né? Das teorias e estudos de Karl Marx. Forma de chegar ao poder dos mencheviques. Em fevereiro, os mencheviques tomaram o poder na Rússia e visaram estabelecer o desenvolvimento da economia capitalista. Eles tinham um olhar mais capitalista. Na realidade, os mencheviques eles conseguiram tomar o poder depois que o czar saiu. Então, o que aconteceu? Eles ficaram pouco tempo no poder. Por que eles não se sustentaram no poder, os mencheviques? Porque eles tiveram ações políticas tomadas e uma manutenção do país na Primeira Guerra Mundial. Eles entraram, o czar tinha colocado o povo russo na Primeira Guerra Mundial, e os mencheviques nessa mudança toda entraram e mantiveram o país na Primeira Guerra. Então, se você está com problema de economia, fome, desemprego, você vai manter um país na guerra? Guerra traz o quê? Prejuízo. Então, os mencheviques não fizeram isso, eles mantiveram o país na guerra, e o povo não estava querendo isso, estava morrendo muito soldado russo, não tinha condição lá. Guerra traz prejuízo. Então, o que aconteceu quando os bolcheviques entraram no poder? Eles tiraram a Rússia da guerra em 1917, ok? Então, o regime político defendia, os bolcheviques defendiam uma mudança radical, lembre-se, radical de política para o povo, defendendo uma revolução socialista armada caso fosse necessário. Então, eles eram mais radicais.
Eles eram tipo os jacobinos, né? Da Revolução Francesa, a ala mais radical. Os mencheviques, eles defendiam uma revolução moderada, aos poucos, né? Permitindo primeiro a democracia, o pleno desenvolvimento do capitalismo, para só depois implantar o socialismo. Então, primeiramente, os mencheviques passar por um processo capitalista, depois fazer uma gradual mudança para o socialismo, até, de repente, chegar ao comunismo, né? Que é um regime que nunca foi de fato implantado em país algum. Se alguém te chamar de comunista, de país comunista, você fala, não, o comunismo não foi implantado em país algum na ideia básica dele, tá? Marcelo, o que que fizeram com Nicolau II, Marcelo? Onde ele foi? Ele fugiu, esse czar aí? Não, gente. O que que aconteceu depois? Ele foi assassinado, ele e a sua família inteira. Mataram ele, a esposa dele e os 5 filhos dele, sendo que ela tinha 4 filhas e um menino que tinha um problema até de saúde, ok? Eles foram fuzilados. Atividade 3, leia o trecho da biografia de Vladimir Lenin. Essa atividade ficou um pouco confusa no PET, mas na realidade, o que eles querem? É para que vocês falem quem foi Lenin. Então, foi um político revolucionário, russo, principal líder da Revolução Russa, de 17, primeiro presidente da Rússia socialista, tá? O socialismo e o capitalismo são 2 sistemas diferentes, tá? O socialismo, o Estado concentra tudo na mão, e no capitalismo você já pode ter livre iniciativa, você já pode ter a propriedade privada, você pode abrir um negócio seu, a concorrência no mercado, que é o que nós vivemos hoje no Brasil, tá? Socialismo não, já fica tudo na mão do governo. O Lenin, o pseudônimo de Vladimir Ilyich Ulyanov, nasceu em Simbirsk, atual Ulyanovsk, parece nome de vodka, né? Gente, Orlov Ulyanovsk, na Rússia, no dia 22 de abril de 1870, então ele nasceu no século XIX. A qual ala do partido lá que criaram, ele fazia parte, gente? Lenin fazia parte da maioria, e formaram a ala dos bolcheviques. Tá fácil essa. O que foi a NEP, gente? A nova política econômica implantada por Lenin quando governava a Rússia. A Rússia estava passando todo aquele processo, saiu do absolutismo, muitas lutas, então a economia não estava boa. O Lenin, em 1918, entre 1918, já na Primeira Guerra Mundial, no final, né? Ele liderou o país na luta contra as forças contra-revolucionárias que tentavam tirar eles do poder. Então, já tinha galera achando que eles estavam muito radical, já brigando contra, não querendo eles no poder. Então, ele, com a vitória na guerra, né? Porque ele estava a Guerra Civil Russa. Então, com essa vitória na guerra, ele efetivou um plano econômico que reimplantou a economia de mercado na Rússia como forma de reerguer o país economicamente, né? Guerra traz desemprego, fome. Esse plano chamado a nova política econômica, esse plano, sigla em russo, chamou nova política econômica. Vamos dar só mais uma passadinha rápido no que foi essa política? A NEP era baseada nas pequenas explorações agrícolas, industriais e comerciais à iniciativa privada. Então, a ideia era concentrar tudo no Estado, mas no caso aí o Lenin teve que fazer ser mais bonzinho com o capitalista, porque o capitalismo que ele gera bastante riqueza, né? Para fazer com que a União Soviética saísse da crise que se encontrava. A nova política recuperou alguns traços do capitalismo, olha, para incentivar a nascente economia soviética. A NEP, segundo Lenin, consistia num recuo tático, caracterizado pelo restabelecimento da livre iniciativa, da pequena propriedade privada, admitindo o apoio de financiamentos o quê? Estrangeiros. Isso jamais seria pensado no começo pela Revolução Socialista, mas ele não teve como fugir. O país estava em processo econômico complicado, então ele dizia um passo atrás para dar 2 à frente. Então, vamos abrir uma exceção agora para a gente se recuperar e depois a gente segue com a nossa ideia. A NEP tinha alguns princípios, liberdade do comércio interno, deixou as pessoas terem comércio, liberdade de salário,
o Estado não ia interferir no salário das pessoas, autorização para funcionamento de empresas particulares e permissão de entrada de capitais estrangeiros para a reconstrução do país. Portanto, essa ANEP foi um abraçozinho rápido, né? Que Lenin deu com o capitalismo. Então, o capitalismo, eles saíram a passeio, fizeram um pequeno passeio. Isso na cabeça do socialista não ia acontecer jamais, mas ele não teve como correr, o Estado estava caído, ele precisou do quê? De investimentos externos, se aliar ao capitalismo. E esses dois blocos, socialismo e capitalismo, eles são, de certa forma, ideias e sistemas econômicos inimigos, tá bom? Então é isso, gente. Fim, estude com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas. Espero nessa aula ter ajudado vocês a compreender. A Revolução Russa é muito mais do que isso, mas o PET pegou alguns processos da formação dos partidos, como o povo vivia, como era o absolutismo lá, como ela estava atrasada, e trouxe para que nós fizéssemos uma análise também da sociedade, da classe social, o povo massacrado, e por isso havia uma necessidade de se trazer uma revolução, derrubar aquilo que estava imperando, derrubar aquele poder absolutista do monarca Nicolau II, ok? Para quem chegou até o final, dê um ok aí. E, mais uma vez, peço para que se inscrevam no canal da professora, para que a gente possa trazer mais e mais conteúdos para vocês. Gente, bem, então, oitavo ano, ó, nono ano, eu sempre confundo, é muita turma, gente. Um grande beijo para vocês, fiquem na paz e a gente se encontra na próxima semana, quando a professora aqui, ó, fazer a correção do PET 3 da segunda semana. Bom, um beijo.